Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. As notícias com o jornalista Miguel Videira. E Miguel, PSD, PS e Chega decidiram adiar a eleição dos novos juízes do Tribunal Constitucional. A eleição estava agendada para o próximo dia 16. O adiamento é justificado com o facto do Presidente do Constitucional, José João Abrantes, deixar este órgão no próximo mês, o que obrigaria a uma nova eleição para o substituir. Assim, os 3 partidos entendem que faz mais sentido escolher nessa altura os 4 juízes em falta. O Observador apurou que há de resto um princípio de acordo entre os 3 partidos. Cada um indica um nome. O quarto, que corresponde ao juiz que vai presidir ao Constitucional, vai ser sugerido pelo PSD, sendo que, segundo o PS, deve ser uma figura central, sem conotações partidárias. E quanto aos demais órgãos externos, Miguel, que nomes estão em cima da mesa neste momento? O PS indica Tiago Antunes, antigo secretário de Estado da Presidência e dos Assuntos Europeus para a Provedoria de Justiça. O PSD sugere a recondução de Luís Pais Antunes como presidente do Conselho Económico e Social. O PS anuncia que há entendimento com o PSD em torno destes 2 nomes que têm de ser aprovados por 2/3 dos deputados. Quanto ao Conselho de Estado, o PS apresentou uma lista própria, encabeçada por Carlos César e sem José Luís Carneiro, entre os nomes sugeridos para o órgão de consulta do Presidente da República. O secretário-geral do PS, Miguel, que esteve há pouco no mercado de Benfica para anunciar uma série de propostas relacionadas com o aumento do custo de vida. Que o João Dias Lourenço nos vai detalhar. João, tu e os demais jornalistas que acompanharam esta iniciativa de José Luís Carneiro quiseram também escutar o secretário-geral do PS sobre as listas para os órgãos externos ao Parlamento. O que é que disse o líder socialista? Não quis falar sobre esses atos eleitorais. Miguel, mais uma vez, muito boa tarde. Apenas focou nessa lista de 15 medidas que serão apresentadas já na próxima sexta-feira na Assembleia da República, tendo em conta o aumento de custo de vida das famílias portuguesas face ao aumento da inflação. José Luís Carneiro disse que este conjunto de 15 sugestões ao Governo vão além do preço dos combustíveis, também preço de eletricidade e também do IVA, medidas que o próprio secretário-geral desconstruiu perante os jornalistas. Avançar com o IVA zero num cabaz de bens alimentares essenciais. Em segundo lugar, avançar com apoios para a redução do custo com os combustíveis, por um lado, e também com os custos com a eletricidade e com o gás. As medidas que o Governo adotou são medidas claramente insuficientes. Medidas insuficientes e, de acordo com o secretário-geral do Partido Socialista, medidas que podem causar alguma imoralidade perante os portugueses. Quando questionado também pela Rádio Observador acerca do IVA zero, uma medida que o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, já disse que não era fã, José Luís Carneiro disse que não concordava com a opinião do Ministro das Finanças. José Luís Carneiro diz mesmo, mais uma vez, que o Governo está a ser imoral ao não ajudar os portugueses. Eu quero dizer que as propostas que estamos a apresentar, se forem adotadas até ao final do ano, terão um custo adicional do PIB de cerca de 0,4%, o que significa que temos as contas muito bem feitas. Agora, eu considero que é imoral o Governo estar a ganhar dinheiro à custa do sacrifício dos portugueses. Isso é inaceitável. Contas feitas, estas medidas terão um impacto orçamental líquido por trimestre de 0,15% do PIB, é o que indica o Partido Socialista. Indica também que, se estas medidas forem adotadas até ao final deste ano de 2026, vão corresponder ao excedente orçamental que não estava previsto pelo Governo neste ano passado, 2025, ou seja, de 0,4% do PIB. João Dias Lourenço, a jornalista do Observador, que acompanhou esta visita de José Luís Carneiro ao mercado de Benfica. O secretário-geral do PS anunciou uma série de propostas que vão dar entrada no Parlamento na próxima sexta-feira, relacionadas com o aumento do custo de vida, desde logo o IVA zero para o cabaz essencial de alimentos.
Olhamos agora para a saúde. 6 chefes da equipa de urgência do Hospital Santa Maria apresentaram demissão após o afastamento do diretor da Urgência Central. Admitiram-se no início deste mês como forma de protesto contra a substituição do diretor da Urgência, João Gouveia. É uma informação apurada pelo Observador e já confirmada pela Unidade Local de Saúde. Admitiram-se 6 dos 7 chefes das equipas da Urgência Central, sendo que estes médicos vão continuar a assegurar a chefia das equipas até que sejam nomeados novos responsáveis, por forma a garantir uma transição tranquila das escalas. A mesma fonte hospitalar diz ainda que não se esperam problemas relacionados com o funcionamento da urgência central do hospital, o maior do país. Está em causa, nesta decisão, o afastamento do diretor João Gouveia por parte do Conselho de Administração do Santa Maria. A Unidade Local de Saúde justifica a decisão com a necessidade de imprimir uma nova dinâmica no projeto e renovação do serviço. A Comissão de Serviço deste diretor só terminava no último trimestre do ano. Na atualidade internacional, esta manhã 3 homens atacaram o consulado israelita em Istambul, na Turquia. Com recurso a espingardas, dispararam contra a fachada do edifício e também contra a polícia. Aconteceu no bairro de Besiktas. Segundo o governador de Istambul, um dos atacantes foi abatido, os outros 2 ficaram feridos, foram detidos. A mesma fonte adianta que 2 agentes da polícia sofreram ferimentos ligeiros. O ministro do Interior, Mustafa Sifti, escreve na rede social X que os atacantes viajaram num carro alugado desde a cidade de Izmit, a cerca de uma centena de quilómetros de Istambul. O ministro avança também que um dos assaltantes tinha ligações a um grupo extremista religioso, não no meio da organização. Sabe também que 2 dos atacantes eram irmãos e um tinha antecedentes criminais relacionados com drogas. Entretanto, surgem mais reações por parte do Executivo turco. O ministro da Justiça anunciou há pouco, também na rede social X, que já foi iniciada uma investigação rigorosa sobre este tiroteio. Foram nomeados 3 procuradores para liderar a investigação. Segundo a Reuters, não há neste momento nenhum diplomata israelita colocado na Turquia, nem naquele consulado, nem na embaixada em Ankara. No desporto, tic-tac para o Sporting voltar a jogar os quartos de final da mais importante competição de clubes da Europa. A antiga glória leonina, Carlos Xavier, lembra que eliminar o Arsenal não será inédito, Miguel. Sim, aconteceu há 3 anos, quando os Leões eliminaram os Gunners nos oitavos de final da Liga Europa. Agora o desafio é outro. O Sporting tem acumulado recordes sob a batuta de Rui Borges. Há dias o clube de Alvalade chegou às 17 vitórias consecutivas em casa, algo que não acontecia há 53 anos. Ouvido pela Rádio Observador, o antigo médio do Sporting, Carlos Xavier, que esteve naquela eliminatória dos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus, perdida contra a Real Sociedade na década de 80, deixa rasgados elogios ao técnico do Sporting. Seguramente é um treinador que ficará na história do clube, pela conquista do bicampeonato, pelo trajeto que está a fazer, pelo apuramento que conseguiu direto na Liga dos Campeões. Tem todo o mérito em ser um dos melhores treinadores que passou pela história do Sporting, se bem que muitas vezes é criticado, mas isso também tem tudo a ver com a sua maneira de ser, uma pessoa humilde, simpática. O elogio de Carlos Xavier. A visita do emblema londrino ao Alvalade proporciona o regresso de Gyökeres a Lisboa. Pelos Leões, o sueco marcou quase uma centena de golos e deixou uma marca na história do clube. Um grande avançado, reconhece Carlos Xavier, que quis lembrar a este pretexto outra glória leonina. Nós tínhamos o Rui Jordão na altura, e o Rui Jordão foi para mim o melhor ponta de lança que eu vi atuar em Portugal do meu tempo. E é realmente um jogador que fazia a diferença. Um bocadinho ao estilo do Gyökeres, mas com mais técnica, com o pé esquerdo, pé direito, um melhor jogo aéreo de cabeça, era completo. Só que o Gyökeres também é um poço de energia, é um jogador muito forte e 1 para 1 é realmente demolidor. Carlos Xavier, a conversa com o jornalista Ricardo Lopes, a recordar esse grande atacante do Sporting e da Seleção Nacional, Rui Jordão, autor de 184 golos com a camisola do Sporting. Sporting Arsenal, mais logo 8 da noite, à emissão especial, pois claro, aqui na antena do Observador, arranca logo depois da síntese das 7h30. Com comentários em direto de Augusto Inácio, Pedro Henriques e João Castro. Para já, 1h09. Miguel Videira, é tempo de olharmos para outras notícias que estão a marcar esta terça-feira. Sim, começamos com esta informação de última hora. A imprensa iraniana dá conta de ataques à ilha de Karg. A ilha é considerada a joia da coroa do Irão. Por lá é
Desta ilha que saem quase 90% das exportações de petróleo. A agência MER denuncia várias explosões, não revela mais detalhes. Donald Trump tinha ameaçado já por diversas vezes voltar a atacar esta região. Os preços das casas quase triplicaram entre 2015 e 2025 em Portugal. Aumentaram 180% nos últimos 10 anos. A segunda maior subida entre os países da União Europeia, apenas suplantado Portugal pela Hungria. O valor das casas aumentou na última década 290%. São contas finais. A GNR e a PSP registaram 20 mortos nas estradas durante o período da Páscoa. Ainda a contabilizar 53 feridos graves, números que superam os indicadores do ano passado. O jornalista Miguel Videira com a atualização de notícias. Fica por aqui a edição da 1 da tarde da Rádio Observador.